Olá pessoal, tudo bom? Então, desta vez eu mudei um pouco aqui a nossa dinâmica de trabalho, por uma questão de logística mesmo, e estou enviando para vocês esse vídeo com o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje a nossa discussão, pelo nosso cronograma, é o debate em torno do Código de Ética Empresarial e também do Código de Ética Profissional, né, do profissional contábil, seja o profissional como técnico em contabilidade. Então, o código vai abraçar as duas questões. Então, eu vou dividir nossa conversa em três pontos. O primeiro ponto, eu quero comentar sobre a última prova que nós fizemos. Tá, já está corrigida, as notas foram boas, eu gostei do que vocês escreveram. E o segundo ponto, falar rapidamente, né, trazer o conceito, a estrutura do Código de Ética Empresarial e depois, por último, o Código de Ética Profissional. E basear mais uma vez aqui a nossa conversa no nosso livro base, Ética Geral e Profissional em Contabilidade. Nesse livro, estou na página 58, mas aqui tem um detalhe. O Código de Ética Empresarial, esse livro aqui, ele é da edição de 2012. Então, o Código de Ética Empresarial segue mais ou menos a mesma rotina, mas o Código de Ética Profissional do Contador, aqui no livro, ele já está, de certa forma, defasado, porque o Código de Ética ele foi mudado em 2019, ele foi alterado, melhor dizendo, em 2019. Então, depois eu gostaria que vocês baixassem diretamente lá do Conselho de Contabilidade, ou do Conselho Regional, do Conselho Federal de Contabilidade, o Código de Ética atualizado, tá certo? De qualquer forma, depois eu vou enviar também para o e-mail da turma o atualizado. Mas enfim, com relação à prova, a primeira pergunta, ela vai tem lá um fragmento do qual ele vai falar um pouco do que é a ética, do que é a moral e etc. E depois vem a pergunta, né, baseada no fragmento, explique o fato da ética ser considerada a ciência da moralidade, isto é, a guardiã da moral. Muitos responderam, muitos foram mais ou menos, né? Mas na verdade ela é guardiã por quê? Porque ela vai cuidar desse ambiente moral para que esse ambiente se torne cada vez melhor, cada vez mais adequado. Então ela vai cuidar para que o nosso comportamento moral seja sempre limpo, isto é, coerente, justo, tá certo? Então, quer dizer, alguns de vocês falaram um pouco do conceito de moral e de ética, não, mas era porque ela é guardiã. Ela é guardiã nesse sentido, de cuidar da lisura do nosso comportamento dentro da sociedade, dentro de um conjunto maior que a sociedade. Então, a maioria de vocês caminharam por aí, né? Então, foi tranquilo essa. Agora, a segunda questão, que é justamente aquela que eu vou até ler, né, quando você pega uma carona com um amigo seu e esse amigo é parado em uma blitz. Ele acaba subordinando o policial para não levar uma multa de trânsito. E você é chamado por uma investigação para depor sobre este caso. Você é a única testemunha que pode comprovar esse caso. E aí? Você entrega seu colega ou você fala que não aconteceu nada? Você vai ser dedo duro, entre aspas, não é? Porque isso é um dos valores que é passado desde cedo, que não devemos ser dedo duro. E aí, a pergunta, né? Se você fala que não aconteceu nada, você estará sendo antiético, mas você não será imoral, porque você preservou uma amizade. Se você entregar seu amigo, você será ético, mas será imoral. O que você faria? E aí eu levei em consideração a análise de alguns de vocês, né? Alguns colocaram que seria antiético, mas moral com o colega, né? Outros disseram que seria sim ético, mas imoral com o colega. A resposta mais justa, mais equilibrada, é você ser ético. Porque você está dentro de um contexto.
Se você colabora que o seu amigo suborne o policial, você está colaborando com outras subordinações. Embora alguns de vocês disseram que defenderia o amigo, né, seria antiético, porém moral, eu considerei porque isso vem de um conjunto da sociedade. Então respeitei sua opinião, mas ao pé da letra você tem que ser ético. Né? Por que eu levei em consideração a sua opinião? Porque até então a gente não tem estabelecido um estudo da ética, né? Nós não estamos no final, estamos construindo. E quando nós construímos, se eu fizesse uma pergunta dessa lá no final do curso, aí sim eu exigiria de você uma resposta mais precisa. Mas aqui não. Tá certo? Mas a resposta mais correta, mais justa, mais equilibrada do ponto de vista da ética é que ser ético, sim, e denunciar o colega, nesse sentido. Aqui não entra a amizade, aqui entra a justeza, o equilíbrio numa sociedade, tá certo? Bom, a terceira pergunta vai falar o que é ética profissional. Isso aqui, contábil, isso aqui todos vocês saíram bem, né? É dizer, né, esse compromisso que nós temos de acordo com a nossa profissão. Então, eu não sou, né, no caso de vocês, não serão contadores ou contabilistas de fachada, serão de fato. E aí você assume toda uma responsabilidade com essa estrutura ética. Então, foram bem todos vocês aqui. Essa é outra questão, a questão de número 4. O trabalho dos profissionais da contabilidade é remunerado através do pagamento de honorários. Mas o que são os honorários? O termo vem do latim honorarium, que significa feito ou dado por honra. Então, é honra que o contador receba seu pagamento, lógico. Fundamentado neste conceito, é correto o Conselho Federal de Contabilidade estabelecer uma tabela de preços para os honorários? Ou a cobrança fica a critério de cada profissional da contabilidade? Aí foi muito interessante que vocês caminharam muito bem aí também, nessa questão, é que alguns de vocês responderam que não concorda que o CFC estabeleça um padrão, tem que confiar no contador, e existe contadores e contadores, né, que seria o próprio profissional e o próprio mercado ou o sindicato que vai dizer o que deve e o que não deve. Tá certo? E outros defenderam a tese de que sim, o Conselho de Contabilidade deva criar pelo menos uma tabela mínima para o preço não cair demais. Mas nós sabemos que o mercado nivela. Né? Se você trabalha bem, o mercado vai contribuir pelo seu sucesso. Se você não trabalha bem, o mercado vai contribuir pelo não sucesso. Então aqui tivemos algumas respostas subjetivas que eu também considerei, porque eu respeitei, né, lógico, a opinião de cada um de vocês, de cada uma de vocês, daquilo que você compreende. Então a tabela, ela é importante? Pode ser, mas ela vai trazer um teto baixo. A partir daqui, o contador é que vai dizer, o mercado é que vai dizer juntamente com ele o valor do seu trabalho, tá certo? Bom, todos vocês, a maioria, né, estão muito bem nessa aqui. Agora vem a última questão, que é uma questão também delicada, mas ela tem uma resposta. Faça uma análise crítica desse caso de ética profissional apresentado na situação abaixo. Abel trabalha, né? Eu vou até pegar que essa aqui, olha aqui, até ajudei vocês, né? Vou tirar do próprio livro, porque no primeiro momento essa prova seria sem consulta, mas como vocês fizeram em casa, né? Mas mesmo assim eu deixei para fazer uma reflexão. Abel trabalha em um conglomerado financeiro, ele é contador da distribuidora de tributos Ilênia. A empresa de auditoria independente, correta, acaba de ganhar a concorrência para auditar o conglomerado. Abel foi escalado pela Zilênia, melhor dizendo, para acompanhar os trabalhos da corretora, providenciando documentos solicitados e esclarecendo procedimentos. Os sócios da empresa de auditoria estão em dúvida se a presença de um funcionário da instituição auditada junto à sua equipe de auditor pode ser considerada falta de ética. E aí vem a pergunta: segundo esse relato acima, é ético ou não a participação de Abel nos trabalhos da auditoria? Explique sua resposta.
Aí alguns disseram que é antiético o Abel participar. A grande maioria de vocês disseram que é ético, que isso não interfere. E de fato é ético. Por quê? Porque do ponto de vista da ética profissional, o Abel pode participar dos trabalhos, sim, né, de auditoria, sem tirar a independência da correta com relação ao conglomerado. Agora, a correta usará o serviço né, do Abel, tal qual usaria aqueles de uma auditoria interna. Então, não se configura falta de ética aqui, tá? Então, de fato, não se configurou e nem se configura falta de ética aqui no trabalho do Abel. Então, isso, a resposta correta é sim, não há falta de ética, tá bom? Então, essas notas, né, vocês conferem lá, a nota de vocês, inclusive, nós já fizemos, né, 2 trabalhos avaliativos, aquele valendo 5 pontos e esse agora valendo 20 pontos. Então vai estar a nota, vocês conferem, foram distribuídas até então 25 pontos. Então vocês conferem lá, por favor. E de antemão já quero convidá-los que na semana que vem irá participar conosco uma advogada e ela está desenvolvendo um trabalho nesse ramo da motivação profissional e ela, a nossa aula no dia 15 seria, né, o Código de Ética Profissional do Contador, seria um debate. Dentro disso, ela vai fazer uma palestra para vocês, e esse debate a gente passa ele para um outro momento, né, onde vamos fazer esse debate sobre o Código de Ética. Aí, o nome dela é Júnia Faria, tá? Já conheço, já trabalhamos juntos e ela está desenvolvendo uma série de palestras aí nesse sentido, né? Como vocês estão num processo de formação, eu achei por interessante ela trabalhar conosco aqui, tá bom? Isso na próxima aula, no dia 15. Essa de hoje, vamos ficar no Código de Ética Empresarial e Profissional. Então, eu passo agora para o segundo ponto, que é o Código de Ética Profissional. Profissional não. O Código de Ética Empresarial. Tá certo? Empresarial. Bom, nós já perguntamos, inclusive lá naquele trabalho de 5 pontos, se é, né, correto uma empresa criar o seu próprio código de ética e vocês, né, confirmarem que é interessante que a empresa tenha. Muitas empresas têm seus objetivos, suas missões, né, enfim, para cuidar não só dos seus profissionais, mas também cuidar dos seus clientes e de toda a estrutura que venha envolver a empresa. Pois bem, apesar de o Código de Ética Profissional servir para coibir procedimentos antiéticos, esse não é o principal objetivo. Seu objetivo primordial é expressar, encorajar o sentido de justiça e decência em cada membro do grupo organizado. Então, o Código de Ética Empresarial é nesse sentido, de organizar toda a estrutura da empresa, tá? Um código de ética deve indicar um novo padrão de conduta interpessoal na vida profissional de cada trabalhador que esteja exercendo qualquer cargo na organização. Desde a pessoa que ocupa aí na nossa categoria profissional o trabalho mais simples, mais humilde, àquele que tem um trabalho mais elaborado, mais sofisticado dentro da empresa. Então, a condição prioritária para se ter um código de ética efetivo é a liderança dentro da organização. Isso é muito importante. Isso significa, entretanto, que esse conjunto de procedimentos deva ser imposto de cima para baixo. Vamos entender esse de cima para baixo aqui, ó, da administração para o funcionário, mas que os administradores se disponham a segui-lo antes de todos. Então, de cima para baixo é na organização, aquele organograma que a gente estabelece, de onde que partem as decisões e onde essas decisões são executadas. É óbvio que aqui, alguns empresários, alguns empreendedores, eles dialogam com o conjunto da sua empresa. Outro dia eu estava ouvindo um empresário daqui de Belo Horizonte, que é daqui de Minas, né? E a empresa dele é para toda Minas Gerais, falando justamente isso. Lá ele é o presidente da empresa, mas ele escuta os seus parceiros, ele escuta os seus colaboradores,
né? Quer dizer, a decisão final até poderá lá no ponto ser o dele, mas ele escuta os seus parceiros antes dele tomar essa decisão, dele discutir. Né? Outro dia eu estava ouvindo sobre o coronavírus, por exemplo, um prefeito de uma cidade aqui do interior de Minas discutindo por que ele manteria a quarentena. Ele conversou com seus secretários, com seus auxiliares, principalmente com as pessoas da área da saúde. Depois de muito pensar, ele decidiu que continuaria a quarentena. Quer dizer, apesar, mesmo ele tendo ouvido os colegas, ele poderia falar, não, vamos abrir porque o comércio precisa funcionar, a empresa precisa trabalhar. Mas por um bem maior, nós vamos ter um prejuízo econômico agora, mas nós poderemos recuperar isso depois. Vidas não tem jeito. Então veja as decisões, como é que parte por aí. É lógico que uma prefeitura não é uma empresa, né? Mas eu dei um exemplo de um empresário e de um prefeito para vocês entenderem como que as decisões são tomadas, tá certo? Bom, deve haver consenso no grupo sobre o conteúdo do código de ética dentro dessa empresa. Seus preceitos devem atingir todos os membros do grupo organizado, não privilegiar essa categoria e menosprezar aquela outra categoria. Tá certo? Então, o código de ética varia de organização para organização. Quer dizer, cada uma das empresas do conglomerado, por exemplo, vai estabelecer aquilo que é bom para o conjunto da sua equipe e do seu produto, aquele produto que ele está vendendo. É serviço ou é um bem de consumo? Tá certo? O que ele está oferecendo para a sociedade? Um bem durável, tá certo? Então tem que trabalhar de acordo com todo esse processo. Ele difere, esse código de ética, quanto ao conteúdo, extensão e formato. Até que ponto ele vai atingir? Até qual é o limite? Né? Ou qual é a abrangência desse código dentro dessa determinada empresa. Então, a despeito dessa diferença entre os vários códigos de ética existentes, eles podem ter conteúdos, né, assemelhados. Uma pode ter mais ou menos o que a outra tem. Né? Eu não sei se vocês já observaram, aí na FAPAM tem uma plaquinha que fala um pouco da missão da FAPAM, da estrutura da FAPAM, né? Então tem uma plaquinha para falar, dar pelo menos esses primeiros sinais. A partir daí ela constrói um código que nós obedecemos, né? Tanto nós funcionários, professor, pessoal técnico, pessoal da administração, pessoal da manutenção, pessoal da vigilância e vocês estudantes, tá certo? Pessoal da biblioteca, né? Então, é, então existem vários exemplos de códigos de ética, vários exemplos, quer dizer, então eu não vou aqui me deter a esses vários exemplos, tá certo? Porque é importante aqui a gente entender que a empresa, que esse código de ética, ele tem que ser justo. Ele tem que dividir tudo, por exemplo, a rotina de trabalho, né? Novas descobertas dentro da empresa, ser justo. É um código que não vai denegrir as pessoas, muito pelo contrário, vai valorizar as pessoas e colocar tudo no lugar certo. Tá certo? As coisas têm que funcionar muito bem dentro de uma empresa. É uma verdadeira máquina e essa máquina tudo tem que estar funcionando perfeitamente bem. Né? Então, quer dizer, todo esse conjunto que vai zelar pelo bem dessa empresa. Olha, pode ser uma empresa grande, né, como vocês têm aqui em Pará de Minas, várias empresas grandes aqui na região, mas pode ser também uma empresa pequena. Um escritório onde tem você, como contador, e um secretário ou uma secretária. Né? Vamos para uma empresa pequena, nós já temos aí pequenas empresas, mais grandes empreendedores, né? Até dentro da sala de vocês. Né? O ano passado, por exemplo, tinha lá um jovem, né, da feira de contabilidade, que ele já tem um produto, ele já produz meias, né? Então ele já tem uma organização e ele já terceiriza uma parte da mão de obra dele. Então tem que ter uma organização. E o marketing, como que eu sei que ele vende meia? Ele estava fazendo propaganda para uma das colegas, eu vi, perguntei o que era aquilo, ele me mostrou e daí eu fiz propaganda e já vendi, ajudei até a vender algumas meias, e até comprei para minha menina. Né? Então, é nesse sentido que o código de ética vai funcionar dentro das grandes empresas. Agora vamos para o nosso terceiro ponto. Né?
É o Código de Ética Profissional do Contador. Como eu disse, né, aqui no nosso livro, que ele é a última edição, a edição que está comigo aqui é de 2012. E nós fomos, né, o código sofreu uma alteração o ano passado, né, no ano passado que ele começou a funcionar logo no início do ano, tá certo? Agora, o Código de Ética do Contador, além de servir como um guia, né, à ação moral, né, o Código de Ética ele vai possibilitar, tá certo, que a profissão de contador declare o seu propósito de três pontos importantes: cumprir as regras da sociedade. A sociedade estabelece a regra, nós temos que seguir. Segundo ponto, servir com lealdade e diligência. Tá certo? Ter muita diligência, muito cuidado com aquilo que nós vamos trabalhar. E respeitar a si mesma. Quer dizer, você te respeita enquanto profissional contábil e você respeita os demais colegas como profissionais contábeis e os demais escritórios de contabilidade. Porque o objetivo do Código de Ética para o contador é habilitar, né, você enquanto profissional, tá, a adotar uma atitude pessoal. Tá? O código vale para todos, mas você toma uma atitude diante desse código, de acordo com os princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade. Então eu não posso inventar, eu não posso tirar do nada de uma ideia mirabolante, não. Eu tenho que ter uma coisa concreta para que eu possa estar pisando. Então, o Código de Ética Profissional do Contador contém os princípios éticos aplicáveis à sua profissão, tá certo? E aí, nós vamos discutir um pouco, discutir não, né? Porque eu que vou falar e vocês vão ouvir, que hoje eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo para apresentar para vocês por uma dificuldade minha mesmo com relação a, ao trabalho em si com vocês hoje, tá? Então, é importante a gente pensar da seguinte maneira, né? Como eu, enquanto profissional, vivencio a minha profissão dentro dessa sociedade aí bastante complexa. E essa minha fala aqui eu vou pegar de um professor da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a Brasicom, né, e da Academia Brasileira de Ciências Econômicas e Políticas Sociais e conselheiro seccional da OAB de Minas Gerais. O nome dele é Janir Adir Moreira. É baseado nele e no nosso livro, né, aqui do Lázaro Plácido Lisboa, que eu preparei esse esquema aqui para conversarmos. E depois, né, essa aula de hoje é uma exposição, vocês apenas vão ouvir, e depois no próximo encontro com a Júnia, nós vamos estabelecer alguns critérios, depois tem uma outra convidada minha, que essa já é contabilista, formada aí na FAPAM, tem a família, tem um escritório de contabilidade, também aí na região, aqui na região de Pará de Minas, e ela vai já trabalhar mais a questão mesmo dentro da profissão contábil, né? Bom, conduta ética e seus reflexos. Então, o código de ética. Agora, vamos primeiro falar do cenário do Brasil, né? Como é que era o cenário do Brasil antes, né? Aí já há alguns anos atrás, né? Alguns momentos aqui. Olha, essa barrinha aqui, no instante que eu gosto de ficar apoiando aqui ela para a gente poder conversar, tá certo? Porque eu sou meio preguiçoso. Brincadeira. O cenário no Brasil de ontem. Primeiro, como é que estava a nossa economia no passado? Uma economia protegida, entre aspas. Né? Protegida, entre aspas. Quer dizer, o Estado ele traz uma certa segurança para essa economia. O Estado ele tem que manter o equilíbrio, senão a coisa desregra e tudo vai embora. E aí há um colapso. Igual, por exemplo, nós estamos vivendo nesse momento, né, delicado, porque a crise, né, com o coronavírus, novo coronavírus, está trazendo problemas econômicos. Como que vamos recuperar isso, né? Então a gente tem que pensar.
Bom, tinha também no Brasil uma ausência de competição. Nós tínhamos limitados os consultórios, ó, os escritórios de contabilidade. Então, nós não tínhamos assim grandes empresas de contabilidade. Então, a competitividade era muito pequena. Então, talvez até o trabalho ficava um pouco a desejar. Outro ponto, inflação galopante. Inflação no Brasil, teve uma época no Brasil, na década de 80, 90, era difícil porque cada dia os produtos tinham um preço. A inflação ia lá para cima. Então a gente ia no supermercado, por exemplo, numa quarta-feira, quando você voltava no supermercado na quinta-feira, a coisa já tinha aumentado. Então foi um momento muito difícil, né? Hoje nós passamos por alguns problemas, passamos, mas já passamos por problemas piores nesse sentido. Ali havia também uma perda da noção relativa de preços, né? O que vale, o que é, o que não é, né? Por exemplo, se a gente for dar uma olhada no nosso bairro, você encontra um produto num supermercado, numa loja de um preço, naquele mesmo bairro de outra. Mas há um certo equilíbrio. É uma época, não. É lógico que ainda hoje há, por exemplo, se você mora no bairro A, um bairro de uma categoria de um poder aquisitivo melhor, o produto é mais caro. Se você mora num bairro de um poder aquisitivo mais baixo, o preço é menor do mesmo produto, né? Mas isso já foi maior, né? Essa perda aí, tá? Da noção relativa do preço. E também a ausência de referencial de custos. Isso era muito sério, né? Tá vendo como é que nós melhoramos bastante nessas questões contábeis, né? Agora, qual é a contribuição da contabilidade aqui com essa inflação alta no Brasil do passado? Pouco interesse pela informação contábil, muito pouco interesse, tá? Quer dizer, o fisco como único usuário. Então, quer dizer, para que serve o contador? Para emitir notas, para fazer o balanço, né? Qual é a orientação que ele poderia dar para um empresário, né? Para uma pessoa jurídica ou mesmo uma pessoa física, então, enfim, tá? E escola formado pela ótica do fisco. Então, esse era o Brasil, né, do passado, um cenário que precisava crescer. Agora, o cenário do Brasil de hoje, né, mesmo com as crises que nós estamos passando nesse momento, uma crise na saúde, né, com relação à economia, baixa inflação. O plano real é porque nós tivemos alguns planos, né? Nós tivemos alguns planos, nós tivemos plano cruzado, novo cruzeiro, cruzeiro novo, e até chegar ao plano real. O plano real ele deu uma equilibrada. E aí nós poderemos, né, dizer até, ou eu posso dizer, né, desse momento de transformação, que eu passei por esse momento de transformação. Né, a gente via isso. Né? Houve no Brasil uma época que nós tínhamos um presidente chamado José Sarney, que ele falava que nós éramos os fiscais do Sarney. A gente tinha que fiscalizar se a coisa estava certa ou não. Né? Mas o plano real deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada e essa equilibrada fez com que o Brasil andasse. Né? Tem também, no Brasil de hoje, esse cenário de hoje, da globalização. Em todo sentido, nós estamos falando aqui de economia, de questões contábeis. Houve essa globalização, começou a dialogar com outros países, com outras praças, com outras escolas contábeis, para a gente melhorar o nosso know-how contábil. Né? Aqui começa a acontecer uma alta competitividade, porque vamos ter grandes contadores no mercado, grandes escolas, e aí essa competitividade aumenta e melhora o know-how da contabilidade. Né? E aqui também vai ter uma palavrinha aqui, que a gente não gosta muito de usar, mas ela é importante, guerra de preços e tarifas. Isso é importante. E aí o mercado vai trabalhar muito bem, e aí os empresários vão conversar entre si e vão buscar o melhor caminho. E aí a contabilidade vai ter um grande espaço para se fazer presente, tá certo? Bom,
É ainda dentro desse cenário do Brasil, né, a contabilidade, a importância da gestão. Aqui nós já vamos entrar no código de ética, a importância da gestão, aqui da gestão empresarial, para entrar na gestão pessoal do profissional contábil, valorização da informação, a gente começa a buscar informação, não só da tecnologia em si, mas da própria informação, a valorização da contabilidade, como eu disse antes, ela vai crescer e vai ganhar um espaço importantíssimo, um crescimento do número de usuários da contabilidade, e isso faz com que escolas cresçam. Para vocês terem ideia, a FAPAM não tinha curso de contabilidade, nós tínhamos curso de ciências de administração. E de repente vem um curso de contábil, é um curso bom, um curso importante, e o mercado começa a perceber e valorizar este profissional. As escolas vão aprimorando cada vez mais a sua qualidade, né? A gente vê, por exemplo, vocês, né? Nós, eu vou falar nós, eu me incluo aí também, apesar de não fazer prova do ENAD, mas estou no corpo docente, né? A nossa nota é a nota alta. No MEC nós temos nota 5, que é o máximo. Né? Então isso é motivo de orgulho para todos nós. Né? Então é o aprimoramento da FAPAM, não só da FAPAM, mas de outras faculdades. Né? Eu conheço aqui a PUC e outras faculdades de contabilidade e que buscaram melhorar e sofisticar cada vez mais. Né? Outro ponto importante é o aumento da pesquisa. Muito importante pesquisar. Muito importante, é fundamental a pesquisa. Se você é um contador que não pesquisa, que não busca conhecer a teoria da própria contabilidade, fica difícil de ser contador, tá certo? E convergência com as normas internacionais, como eu disse antes. Então vamos ver o que diz aqui, como é que trabalha o Mercosul, como é que trabalha a União Europeia, como é que trabalha lá Estados Unidos, México e Canadá. E então, como que a América do Norte, ali, toda aquela região do norte, como que trabalha a Oceania, como que trabalha a África, né, em termos contábeis. Então, nós vamos buscando informações mundo afora, tá certo? Bom, e aí a importância da informação na contabilidade, ainda dentro dessa estrutura discutindo o código de ética. A informação é elemento imprescindível para a tomada de decisões. Nós temos que saber, vocês têm que conhecer o código. O código de contabilidade não é grande, é um código pequeno. Né? Ela deve ser adequada e vir no momento oportuno essa informação. E a gente tem que buscar sempre informar. Tá certo? É maior, é maior a sua é, capacidade, quanto maior é a sua busca pela informação. Então, a maior parte das decisões no âmbito das organizações está suportada por informações de natureza econômico-financeira produzida pela contabilidade. E isso a gente não pode perder. Tá certo? A gente não pode perder. Por isso que os fundamentos da ética profissional é importantíssimo para vocês. Como nós já discutimos na sala de aula, só vou repetir a questão da honestidade enquanto ser humano, enquanto, né, um ser humano e profissional. Então você tem que ser ético, tem que ser honesto, não só na questão da contabilidade, mas na sua vida pessoal também. Perseverança, ser perseverante, não desistir, né, não desanimar com qualquer momento, com qualquer